vão caindo nas montanhas. Desdenham os vales e os rios vão encher. Quando elas caem, enchem de bens a terra. Até às fontes os passarinhos vão beber. Também o sol que alumbria todo mundo, com seu calor a terra vem aquecer. Antes de tudo, no princípio era o Verbo, e foi o Verbo que tudo Deus aparecer. O Verbo era Deus e se fez carne. Ele cresceu e o seu nome era Jesus. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Ele é o caminho, é a vida, é a luz. Quem não tem o Verbo, de fome está morrendo. Como a árvore sem água está a secar. Nem só de pão o homem pode viver. Mas a doutrina que Jesus veio ensinar virarão a terra os que forem mansos, vão ver o Senhor, os limpos de coração. Bem-aventurados também os que choram, porque de Deus recebem consolação. O Verbo era Deus e se fez carne. Ele cresceu e o seu nome era Jesus. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Ele é o caminho, é a vida, é a luz. Glória a Jesus! Este hino é quando as chuvas caem. Hoje, todo dia a chover, já começou a chover durante a noite e estamos sendo abençoados com a chuva. Já alguém agradeceu a chuva de hoje? Ou o sol de hoje? Alguém agradeceu a noite de hoje? Já agradeci? Vamos aqui então agradecer. Vamos louvar a Deus. Vamos ler o que eu escrevi, ou que Deus me ensinou a escrever. Vamos acender a luz quando for a pregação. Vamos fazer oração e vou contar uma história da minha vida, uma experiência. E também um versículo bíblico para decorar e um texto de Helena White também para vocês levarem como refrigério espiritual. Primeira coisa que vamos fazer é agradecer a Deus. Vamos então para o santuário. Aqui estamos, mas vamos ser ligados através de oração ao santuário. Querido Deus e nosso Pai, que está nos céus, na terra e no santuário, no lugar santo, no lugar santíssimo, venho a Ti, Jesus, em nome de Jesus, no sangue de Jesus, porque Deus fez as coisas boas que nós temos, o ar que nós respiramos, o sol, os passarinhos, a terra, e deu-nos as palavras do Verbo eterno que nos alimenta. Quem não tem o Verbo está a secar, como a árvore está a secar sem água. Mas bem-aventurados aqueles que se saciam nas águas da Tua palavra
que é o Verbo eterno. Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo ao teu servo Fernando. Envia o teu Espírito Santo a todos os servos que querem ser como Jesus. O meu modelo é Jesus. Eu quero ser como Jesus. E todos desejamos ser como Jesus. Venham, vinde e comprai sem dinheiro a água da vida. Vinde e comei da palavra do Verbo eterno. Quero agradecer, Senhor, o perdão dos nossos pecados, pois Tu misturaste a Tua misericórdia na cruz. Beijaram a justiça ali. Ali está tudo feito. Mas Jesus não terminou o seu trabalho no santuário ali. Mas no santuário recomeçou. E é esse tema que eu gostaria de me aprofundar, Senhor. Ensina-me, Senhor. Eu quero ser pregador de santuário. Eu quero ser ensinado pelo Teu santuário. Eu quero aprender. E quando entramos no santuário, ali vemos tudo. Ajuda-nos a compreender e amar a Tua obra no santuário. Tudo peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Queridos e estimados irmãos, amigos e familiares, a todos vós que me escutais, a todos vós que amais a Jesus, este é o dia especial, o dia de descanso, em que eu disse ontem, já é uma experiência, perguntei se a um senhor se ele sabia qual era o dia mais alegre da minha vida. Qual é o dia mais alegre da minha vida? E ele disse, não sei. A resposta é fácil. É o sábado, onde eu posso cantar, onde eu posso louvar, onde posso até pregar, na rua, nas casas, aqui, para todos vós. Muito bem. Então, qual é o texto bíblico que eu gostaria que vocês memorizassem, estudassem e ficassem com ele guardados no vosso coração? Tenho alguns, não é? Tenho alguns. Eu vou escolher um. Estou aqui a pensar. E vou já dizer que tudo o que acontece é por vontade de Deus. Eu peço aos anjos de Deus que me ajudem, ao Espírito Santo que me ajudem, porque vou dizer coisas que estão aqui e outras que não estão aqui escritas. Ou seja, os anjos de Deus vão falar comigo nas mensagens e eu serei um transmissor dos anjos de Deus. É assim que eu trabalho. Não fui a uma escola ou uma universidade. Não fui aprender nas catedrais ou nas universidades. Então, qual é o texto que eu tenho para vós que gostaria que vocês o decorassem? Não é surpresa, mas está escrito. Está escrito em Hebreus. Hebreus. Então vamos para Hebreus. É só para decorar. Hebreus. Venham lá com as suas notas, venham com a sua Bíblia, venham com os seus apontamentos e escreva Hebreus 9:7. E ponha por cima a palavra santuário. Primeira parte. Esta é a primeira parte. A expiação. Porque vamos fazer várias séries deste tema, o santuário, que será uma série nova que eu empreendi. Conforme nós estudamos pelas Escrituras Sagradas, o santuário é um lugar. E vamos estudar as várias fases do santuário na história até chegarmos ao final. Então,
Hebreus capítulo 9, versículo 7. Versículo 7. Mas no segundo compartimento, só o sumo sacerdote, só uma vez no ano, diz aqui, não sem sangue, mas com sangue, oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Isto é a história. É esta parte que eu gostaria que decorassem como texto base, como texto áureo deste santuário que eu irei falar, ou irei estudar, ou irei apresentar, que é assim mesmo, o santuário, a primeira parte. Vamos então começar! E vamos então começar. Sem isto, não podemos fazer. Já dei o primeiro verso, o áudio, e agora vamos começar desde os primórdios, desde os velhinhos textos, desde Moisés. Vamos falar da lei de Moisés, as leis cerimoniais, mas vamos falar só de uma parte mais importante que embeleza todas as outras cerimónias, todas as outras regras, todos os outros mandamentos, que é o santuário, a expiação. É para aqui que eu gostaria de focar o meu estudo. Porquê? Porque nós, adventistas do sétimo dia, somos o único povo que estudou aprofundadamente o santuário. Os nossos irmãos, como Helena White, como os seus amigos, as suas irmãs, o seu marido, os seus filhos, e principalmente Guilherme Miller, e este conjunto de meia dúzia de pessoas debruçaram-se sobre o que é o santuário. O que é isto, o santuário? Mais ninguém, a não sermos nós, inclusive alguns que gostam e que venham estudar, como eu vinha estudar, aprendemos muito mais do que nós sabíamos apenas só sabendo algumas coisas da Bíblia. Porque o santuário é o apogeu da salvação. É o apogeu, é o êxtase. Não podemos dizer que é o êxtase, mas é o apogeu, é o culminar da nossa salvação. É aí que está. E o primeiro texto de Helena White que eu gostaria de deixar é que ninguém está seguro. Eu vou apresentar o texto textualmente, fisicamente. Ninguém está seguro sem oração. E ela diz que ninguém se encontra livre sem oração. De perigo durante um dia ou uma hora que seja. O livro que ela escreveu no Grande Conflito, página 530. Portanto, este é o texto do Espírito de Profecia para hoje, que ontem, na live ou no direto, não apresentei nenhum texto do Espírito de Profecia. Hoje apresentei este pequeno texto. E à medida que vou apresentar um texto, vão aprendendo mais alguma coisa sobre o assunto do Espírito de Profecia. Então vamos lá ao santuário. Qual é o objetivo para o qual foi feito o santuário? Para que serve? Qual é a sua finalidade? Em Êxodo 25:8 diz-nos lá: e me farão um santuário, diz Deus a Moisés, e me farão, isto é uma profecia também, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Isto é duas coisas que estão aqui. É um santuário para que Deus possa morar, para que Deus possa estar lá, e para que Deus possa estar no meio do seu povo. Qual era a finalidade? Qual era a importância de ter Deus no meio do seu povo, de Israel? Vai aparecer uma imagem agora aqui do santuário terrestre e o deserto. E como era o primeiro santuário no tempo de Moisés.
Viram? Interessante, não é? Viram uma coluna de fumo? Viram um santuário? Viram as tendas à volta do santuário? Estão a ver as montanhas lá atrás? Eram as montanhas, era o Sinai. Portanto, é uma boa representação, não é? Santuário. Então, no centro, vocês repararam, no centro estava uma tenda bem grande, maior que as outras tendas. As outras eram tendas pequenininhas, em relação àquela. E era uma tenda muito maior, uma proporção as outras seriam de 3 ou 4 metros e a tenda da congregação seria para aí 10, 15 metros. E no centro desta congregação, dessa tenda da congregação, tinha um lugar específico. Tinha vários lugares, mas eu vou para o santuário, para o Santíssimo. É nesse lugar que eu vou me demorar muito mais. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Vamos lá continuar? Primeira parte, o primeiro texto que nos fala da história. O santuário é um lugar onde se faz expiação pelos pecados do povo. Vamos ler em Levítico, capítulo 9, versículo 1 a 7. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Araão e seus filhos e os anciões de Israel. E disse Araão era irmão de Moisés: toma um bezerro para fazer expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem mancha. Portanto, esta era a tipologia do santuário terrestre. Também podemos adiantar em Levítico, Hebreus e Levítico 17 e Hebreus 9 e também em Levítico aqui também 17:11 que diz: porém a carne e o corpo queimou com fogo fora do arraial. Portanto, Araão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Leiam e estudem este capítulo todo. Segundo parágrafo, o dia da expiação. Vamos ao capítulo 23 de Levítico. Capítulo 23, 26, 29. Ou então a capítulo 16, 29 e 34, que é a mesma história. Vamos ver duas vezes a mesma história. Mas, como o tempo é-me abreviado, aqui, não tenho tempo para apresentar os textos todos, a festa anual das expiações. Em Levítico 16, 29, 34, conta a história que, e isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês do ano, de cada ano, aos 10 do mês daquele mês do 7º, afligireis as vossas almas, e nenhuma fareis, nem o natural, que era o israelita, nem o estrangeiro que peregrina dentro das vossas congregações, ou da vossa nação, que estava em peregrinação para a Palestina. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Isto foi ou não foi feito? Vamos ver se foi feito. Era sábado, era um sábado, quer dizer, era um dia sabático. Quer dizer que seja o 7º dia, era um sábado, chamava-se também sábado. E esse é um dia de descanso, é um sábado, a palavra sábado é descanso. Para vós. E afligireis, aqui diz outra vez, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo.
quanto ao sacerdote que for ungido e que for consagrado para administrar no sacerdócio real, neste sacerdócio temporal, aliás, havendo ele vestido os vestidos de linho finíssimo, linho puro, os vestidos santos que eram para aquela era, para aquela época, para aquela altura, para aquele dia, e em especial tinham os vestidos especiais. Tinham um efode, uns vestidos que chamava um vestido de linho. Andarão vestidos de linho, os sacerdotes. E ele fará expiação. Assim expiará o santuário. O santo santuário. Diz o santo santuário, que é o lugar santíssimo. Também expiará a tenda da congregação, que é ao redor do santuário. Toda a tenda, todo o tabernáculo ia ser santificado. Todos que estivessem ali iam ser santificados. Os pratos, as vasilhas, os copos, o pão, a mesa, a propiciação, todo o cobre, todo o ouro, toda a madeira ia ser santificado. E todos iam ser santificados. Com isto tudo está a santificação do ser humano naquela época. Assim expiará o santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Porque o altar estava conspurcado de sangue que foi derramado durante um ano. Aspergiam para lá todos os dias salpicos de sangue de cordeiro, de pombas, de todos os animais, milhares de pingos, milhares. Se houvesse 1 milhão de pessoas, que havia de haver 2 milhões de pessoas, então teria que ter pelo menos 2 milhões de salpicos de sangue. E agora reparem, se todas as vezes que eu pecasse, se todas as vezes que um israelita pecasse e tivesse que fazer um sacrifício, era todos os dias. Então todos os dias, ou de época em época, ou de semana a semana, eles iam apresentar um sacrifício diário. E todos os dias havia milhares de